Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos à nossa aula da disciplina de Gestão de Projetos Ambientais. Sou a professora Alexandra Monteiro. Então, hoje nós vamos abordar esse assunto bastante relevante, né, para os futuros gestores ambientais. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que é muito bom ter vocês aqui conosco na Uniateneu. Participar dessa escolha de vocês pelo ensino à distância é muito gratificante e eu fico feliz em vê-los buscando conhecimento, em querer crescer profissionalmente. E eu tenho certeza que vocês irão longe e alcançarão o sucesso almejado, porque o primeiro passo vocês já deram, que foi a escolha de estar fazendo um curso, tá? É, a gente vai abordar assuntos na nossa aula bastante relevantes em relação ao meio ambiente, né? A etapas e fases que envolvem projetos ambientais. Vamos falar sobre licenciamento, estudos de impacto ambiental, relatórios de impacto ambiental, avaliação de impactos ambientais, né? Inclusive, vamos iniciar abordando o que são impactos e o que são aspectos ambientais também. É uma disciplina muito importante para a formação de vocês, né? Como eu já disse, vocês serão aí futuros gestores ambientais e precisam absorver muito desses conhecimentos para colocar em prática a profissão de vocês, né? Hoje e já há um tempo atrás a gente percebe a importância e a aplicação do licenciamento, dos estudos, né? E a gente está passando por um período em que a gente vê muitos impactos sendo causados, né, no meio ambiente, seja por indústrias e sejam por queimadas florestais. Enfim, a gente vai estar abordando, né, de alguma forma aqui durante a aula esses assuntos, tentando trazer alguns exemplos práticos da nossa vivência, certo? Então, mais uma vez, bem-vindos à aula. A gente vai estar aqui focando nas unidades 1 e 3, que são as unidades que vocês fazem a prova, né? Mas eu sempre ressalto, pessoal, a importância de vocês lerem todo o material que é disponibilizado no ambiente AVA, né? Material excelente, bem interativo, com indicações de vídeos, reportagens. Então, aproveitem ao máximo todo esse material que foi preparado, né, com muita dedicação para que vocês tenham um aproveitamento excelente da disciplina. Eu sempre gosto de dizer para os alunos que, além do material disponibilizado, né, também é interessante para sempre aprofundar mais e mais, vocês olharem para as referências e buscarem livros, artigos, né, para estarem sempre se atualizando e aumentando aí o aprendizado de vocês, certo? Então, não esqueçam, vejam todo o material de todas as unidades, tá? Porque aqui a gente vai focar especialmente nas unidades 1 e 3. Então, pessoal, para a gente dar início, né, é importante a gente começar falando um pouquinho que todo e qualquer empreendimento ou atividade, ela resultará em impactos ambientais, que podem ser tanto positivos quanto negativos, né? Sempre que a gente pensa em impactos, a gente acaba pensando um lado negativo e não percebe que esses impactos também podem ser positivos, né? E nesse caso de impactos, a gente percebe que eles podem variar de acordo com o grau poluidor e também do tamanho do empreendimento. Hoje, né, a gente já tem uma consciência maior que os impactos ambientais, eles são resultantes de poluição, principalmente, e eles podem afetar gravemente o meio ambiente e também a saúde das populações humanas. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, né, a identificar esses impactos. E, em decorrência de todos esses impactos identificados, né, foram surgindo muitas ferramentas de controle ambiental que podem ser definidas como as regras e legislações aplicadas tanto à empresa quanto a indústrias, né? Também surgiram mais fiscalizações do cumprimento de normas ambientais.
E todo esse controle, né, tem como objetivo a diminuição e também evitar que os impactos ambientais aconteçam, né? E como consequência disso, você está preservando o meio ambiente. Então, acaba que esses estudos ambientais, né, que caracterizam principalmente aí como essência do licenciamento ambiental, eles irão definir se determinado empreendimento poderá ou não ocorrer. E a gente vai ver que durante a aula que nós temos diversos tipos de estudos ambientais, né, sendo fundamental analisar a cobertura vegetal da área e a fauna associada, além de identificar o tipo de solo e a profundidade do lençol freático, como por exemplo, né? Então, a partir dessa introdução, né, a gente vai percebendo onde é que nossa aula vai ser direcionada, né? Por quais caminhos nós trilharemos aqui. E eu sempre gosto de iniciar, né, diferenciando aspecto e impacto ambiental. Aspecto ambiental, eu coloquei aqui como uma definição para vocês, que diz que é qualquer intervenção direta ou indireta das atividades e serviços de uma organização sobre o meio ambiente, quer seja adversa, negativa ou benéfica, positiva. Dessa forma, o aspecto ambiental são os elementos das atividades, produtos, serviços, rejeitos de quem pode interagir com o meio ambiente. Um aspecto ambiental significativo é um aspecto ambiental que tem ou possa vir a ter um impacto ambiental significativo. Então, percebam que aspecto e impacto estão diretamente ligados, né? E eu vou explicar para vocês de uma maneira melhor o aspecto ambiental com um exemplo. Né? A gente pode pensar aqui em processos industriais. Né? Nos processos industriais, há o consumo de água, reduzindo sua disponibilidade para outros usos ou para funções ecológicas. Mas isso é indissociável das atividades da indústria. A indústria ela precisa da água. Né? Então, nesse caso, a gente identifica um aspecto ambiental. E esses aspectos, eles afetam o ambiente e causam impacto ambiental. Por quê? Porque a gente está falando aí do consumo de água, né, como aspecto, e esse aspecto, que é o consumo de água, nos processos industriais, eles geram ali uma redução da disponibilidade de água. Então, a gente tem o impacto, tá? Que seria essa redução da disponibilidade hídrica. Eu vou, a partir desse primeiro exemplo, eu vou citar alguns outros para vocês, tá? Para facilitar o entendimento também. Se a gente imaginar uma lavagem de roupa, a gente tem como aspecto o consumo de água e como impacto a redução da disponibilidade hídrica, assim como nós acabamos de falar no caso dos processos industriais. Se nós pensarmos em gases emitidos pela atividade pecuária, a gente tem como aspecto a emissão de gases e partículas e como impacto a deterioração da qualidade do ar. Podemos pensar também em uma pintura de uma peça metálica, onde o aspecto identificado é a emissão de compostos orgânicos voláteis e o impacto ambiental é a deterioração da qualidade do ar. Outra atividade pode ser o armazenamento de combustível, e um aspecto vem a ser o vazamento e o impacto, a contaminação do solo e água subterrânea. Podemos pensar também no transporte de carga por caminhões, né? Temos como aspecto a emissão de ruídos, um impacto pode ser o incômodo aos vizinhos. Ou, nesse mesmo exemplo, né, a gente também pode ter como aspecto o aumento do tráfego e como impacto maior frequência de congestionamentos. Então, a gente poderia pensar aqui, né, em várias atividades que possuem aspectos e impactos ambientais. Então, a gente pode perceber que diferentes atividades humanas, elas podem resultar nos mesmos impactos, né? Como foi o caso aí da pecuária, da pintura de uma peça metálica que eu citei para vocês, que resultam na deterioração da qualidade do ar. E a gente também pode
perceber que uma única atividade ela pode ter aspectos diferentes e impactos diferentes no meio ambiente, como foi o caso do transporte de carga por caminhões que eu falei, né, que tanto gera ruídos quanto aumento no tráfego. Então, é importante a gente perceber isso, né, a partir das atividades e identificação dos seus aspectos e impactos, tá? Definimos aí aspectos ambientais e acabou que com os exemplos, né, a gente já vai entendendo um pouquinho dos impactos ambientais, que eu coloquei aqui uma definição em que considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos recursos ambientais. Então, como eu falei no início, a gente sempre pensa no impacto, né, como algo negativo, mas eu até vou já abordar com vocês que a gente também pode ter impactos positivos, tá? Mas diante desse cenário de impacto, do que nós já falamos sobre aspecto, eu gosto sempre de iniciar com uma perguntinha, né? Que claro que eu mesma vou responder. Mas com certeza vocês já devem ter ouvido na rádio ou na TV alguma notícia, né, que se referia ao impacto ambiental, né? Na maioria das vezes, quando a gente escuta essa expressão, né, a gente pensa em algo negativo em relação, principalmente, né, já que é impacto ambiental está relacionado à natureza, como, por exemplo, a mortalidade de animais silvestres, né, como o vazamento de petróleo no mar ou rio. A gente está vendo agora, né, lá as queimadas no Pantanal, atingindo tanto a fauna quanto a flora da região, né? Bastante triste. E são muitos impactos que estão acontecendo naquela região. E está saindo a todo momento, né? Em jornais, revistas, internet, enfim, a gente vem acompanhando isso. E aí, nesse caso, que eu estou querendo levantar com vocês é justamente isso, né? Que o impacto ambiental, ele está muito atrelado, quando a gente fala, à alteração no meio ambiente provocada pela ação humana. Sendo que nem sempre, né, um impacto ele vai ter como resultado algo negativo no ambiente, porque podem ocorrer impactos ambientais também positivos. E é importante que a gente entenda isso, né, a gente tenha isso em mente. E eu vou dar um exemplo para vocês, né? Que como impactos positivos a gente pode ter a criação de empregos, né, com o empreendimento, que ela causa um impacto social e econômico que é benéfico, tá? Outro exemplo também relacionado ao meio ambiente, seus componentes físicos e bióticos, refere-se também à coleta e ao tratamento de esgotos, que resulta do impacto positivo de águas com melhor qualidade e a recuperação do habitat aquático, o que por sua vez também reflete em melhorias na saúde da população local. Também podemos pensar, pessoal, no que a gente vê muito hoje, né? Nas instalações de painéis solares, né? Geradores de energia, que também é um exemplo de menor impacto ao meio ambiente para a geração de energia elétrica. Então, é importante a gente ter em mente, né, vocês como futuros gestores ambientais, que impactos também podem ter o lado positivo, né? Porque a maioria das pessoas, quando fala impacto, principalmente impacto ambiental, a gente pensa em um lado negativo. Então, de uma maneira geral, né, o impacto ele é resultado de uma ação ou atividade humana e pode ser benéfica ou adversa, né, positiva ou negativa. Os impactos, eles devem ser considerados durante todas as fases do empreendimento, tá? Não é só no início, não. Então, eu já adiantei aqui um pouquinho, tá? As fases do empreendimento que envolvem aí alguns tipos de licença, em que a gente tem a fase preliminar, que envolve a licença prévia, nós temos a fase de instalação, que envolve a licença de instalação, e nós temos a fase de operação, que envolve a licença de operação, e também temos a fase de desativação.
Nós vamos aprofundar mais à frente o que significa cada uma dessas licenças, explicando, inclusive apresentando documentos que são exigidos em cada uma delas. Mas nesse momento é importante que a gente entenda que é importante, né, estar sempre avaliando, analisando e levantando os impactos em todas essas fases. Não somente na fase de início do empreendimento, mas em todas elas até inclusive a sua fase de desativação. Então, diante desse quadro, né, de aspectos, impactos ambientais, a gente vai começar falando e abordando, né, que existem diferentes tipos de estudos ambientais e os mais empregados são avaliação de impacto ambiental, com a sigla WIA, estudo de impacto ambiental EIA e relatório de impacto ambiental RIMA, né, a gente acaba estudando os dois juntos, porque a gente vai ver que eles são bastante interligados. E também temos projeto básico ambiental, PBA. Temos outros estudos? Temos, né? Eu coloquei aqui os que são mais utilizados, certo, pessoal? A gente vai perceber que a avaliação do impacto ambiental ela é algo mais geral, tá? E enquanto que estudo do impacto ambiental e relatório do impacto ambiental são vistos em conjunto. Projeto básico ambiental, como o próprio nome já diz, é um projeto, né? Então, a avaliação do impacto ambiental ela envolve uma série de procedimentos legais, institucionais e técnicos científicos que tem como objetivo caracterizar e identificar impactos potenciais na instalação futura de empreendimento ou, né, de prever a magnitude e importância desses impactos. O estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental já é um documento de natureza técnica, né, que tem como finalidade avaliar os impactos ambientais que são gerados por atividades ou empreendimentos potencialmente poluidores. Tá? Eu estou só dando uma introdução para vocês do que é cada um, mas a gente vai explorar cada um deles no decorrer da aula. E, por fim, nós temos o projeto básico ambiental, como um outro tipo de estudo ambiental muito importante, em que a gente vai apresentar um detalhamento de todos os programas e projetos ambientais previstos, né? Ou seja, aqueles provenientes do estudo do impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental. No caso, o projeto básico ambiental, ele constitui-se um dos documentos básicos para a obtenção da licença de instalação, tá? E aí, como outros estudos, eu posso citar aqui para vocês que a gente pode ter o plano de controle ambiental, plano de recuperação das áreas degradadas, podemos ter relatório de controle ambiental, também análise de risco, relatório ambiental simplificado. Então, todos esses estudos, eles são aplicáveis para determinados tipos de empreendimento, tá? Conforme você identifica o empreendimento, você vai analisando qual estudo é mais adequado. E a gente vai ver que para uniformizar e padronizar esses estudos, né, os órgãos ambientais, eles acabam elaborando o que nós chamamos de termo de referência, tá, para facilitar. Vamos ver também uma parte especificamente sobre o termo de referência aqui na aula. Deixa eu passar aqui. E aí, por isso, né, pessoal, em relação a esses estudos, é recomendável sempre, né, quando você quer abrir um empreendimento, construir um empreendimento, e aí entenda o empreendimento como qualquer tipo, né, que vai gerar um impacto, uma transformação no meio ambiente. Isso vai desde a construção de um prédio até, por exemplo, a construção de uma hidrelétrica, né, que a gente viu já muitos casos, inclusive no Brasil, né, abordando todo esse processo de estudo, licença, né, de hidrelétricas, como por exemplo a de Belo Monte, né, e todos esses processos a gente precisa ter em mente que o tempo, né, de início de estudo até você conseguir a licença mesmo para construir, eles são bastante variáveis, certo? Podendo demorar aí mais de anos, tá? Como no caso da hidrelétrica, foi um processo bem conturbado, né, que envolveu
não só empresários, né, os órgãos ambientais, mas também ONGs, pessoas que defendiam a área, as pessoas que estavam no entorno do local onde seria construído. Então, a gente precisa pensar em todos esses aspectos, né, que são envolvidos. E aí, por isso, quanto mais fatores envolvidos, mais longo é esse processo, tá? Então, nesse início, né, pensou em construir um empreendimento, é recomendável procurar um órgão ambiental, né, antes de iniciar esse projeto, pois ele deve fornecer formulários em que constam os documentos necessários e os estudos que devem ser anexados ao projeto. Após a entrega do projeto e o caso, o órgão ambiental, né, se ele tiver dúvidas, eles poderão solicitar estudos ou documentos adicionais. E aí também acontece a realização de vistorias, que vai ser dado um parecer favorável ou não, né, dependendo do tipo de impacto ambiental ou impactos ambientais que poderão ocorrer com a construção daquele empreendimento. Então, por isso se justifica, né, todas as fases que nós vamos ver aqui durante a aula de avaliação de impacto ambiental, né, de licenciamento ambiental, dos estudos de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, levantamento de impacto e análise dos impactos ambientais, né? Tudo isso é importante para garantir que todos os impactos possíveis foram levantados, né? E como é que a empresa ela vai tentar mitigar ou reduzir os impactos que serão causados. Iniciando aqui, pessoal, falando mais aprofundado, né, do licenciamento ambiental, nós temos que o licenciamento ambiental ele é um processo que envolve a elaboração de inúmeros laudos e documentos, dependendo do tipo de estudo de impacto ambiental. Por exemplo, geralmente solicitado durante a licença prévia, né, que ele vai envolver uma equipe multidisciplinar com engenheiros, biólogos, geólogos, topógrafos, entre outros, pode ser sociólogos também, né? Quando você tem a parte social também envolvida, populações. E cada um dessas áreas, né, eles vão realizar estudos correspondentes à sua área, mas claro que eles vão estar sempre trocando informações, né, porque se complementam, para que haja a verificação dos impactos ambientais que determinado empreendimento ou atividade pode ocasionar em sua totalidade. Então, a gente também pode entender o licenciamento ambiental, né, como uma autorização que ela é dada por um órgão público, né, que pode ser, por exemplo, por uma prefeitura, para a instalação de uma empresa, uma indústria, um determinado local, e sempre, né, pensando que para que a gente possa obter esse licenciamento, a organização ela precisa realizar um estudo que prevê os possíveis impactos ambientais com a instalação do empreendimento, como, por exemplo, a geração de resíduos sólidos, efluentes líquidos ou emissão de gases poluentes. O processo de licenciamento ambiental para a liberação de uma determinada atividade ou empreendimento, né, como a gente já viu, aí eu estava falando para vocês agora, consiste nessa apresentação desses documentos técnicos e de estudos ambientais, né, ao órgão ambiental competente, visando a fornecer um embasamento teórico e prático ao licenciamento da atividade em questão. Então, vocês já devem estar percebendo, né, que essa análise, esse levantamento e todo esse estudo, ele é de responsabilidade da empresa, né? A empresa que precisa comprovar que fará também futuramente, né, quando levantados os impactos, ela fará a compensação ambiental, né, que ela vai se responsabilizar, por exemplo, pelos resíduos gerados, investindo em tecnologias de descontaminação, minimização de impactos ou mesmo compensações ambientais. Então, após o estudo de impacto ambiental, o EIA, que a gente vai também aprofundar sobre ele, é também feito, né, o relatório de impacto ambiental, que é o RIMA, por isso que eu falei para vocês que o EIA e o RIMA são bem interligados, né, onde no RIMA a gente tem um detalhamento
dos possíveis impactos e as medidas mitigadoras, preventivas e ou compensatórias a serem aplicadas pela empresa. Então, depois de todo esse processo, né, é que a gente pode ter o licenciamento ambiental concedido, permitindo então que o empreendimento empreendimento ou atividade, né, seja construído ou que aconteça. Então, dentro desse aspecto de licenciamento ambiental, a gente percebe aí que é um documento, né, que deve ser entregue com todos esses estudos, levantamentos, né, e o licenciamento ele também prevê o cumprimento da legislação ambiental, tá? Visando aí tanto em âmbito federal, estadual, quanto municipal. E, no caso, a gente precisa saber que existem diversos tipos de documentos técnicos que o órgão pode solicitar, como requerimentos, caracterização do empreendimento, termo de referência e os estudos ambientais, que a gente já viu, né? Alguns possíveis tipos de estudos, e a gente vai aprofundar mais sobre o EIA-RIMA aqui na nossa aula. Então, os estudos ambientais, eles devem ser elaborados com muita cautela, com muito cuidado, visando analisar tanto o meio biótico quanto o abiótico. E existem diferentes tipos de estudos ambientais, né, como a gente já viu ali anteriormente, mas só para reforçar, um dos principais é o EIA e o RIMA, os programas de monitoramento, educação ambiental, entre outros que a gente já citou mais anteriormente, tá? Então, a gente tem aqui sobre o processo de licenciamento, que eu já falei um pouquinho para vocês, né, que é um processo administrativo que envolve os órgãos ambientais, e aí a gente tem que lembrar que pode ser tanto na esfera federal, estadual quanto municipal, né? E esse processo de licenciamento tem como objetivo buscar uma autorização, né? Ou seja, licenciar a instalação, a ampliação e operação de atividades que utilizem recursos naturais ou, né, atividades ou operações que possam ser potencialmente poluidoras. É muito difícil a gente pensar em algo que não tenha um impacto, né? Principalmente quando a gente pensa nessas operações, indústrias, empreendimentos. Então, tem que ter muita atenção a isso. E os órgãos ambientais, eles precisam estar atentos, né, e fazendo sua função de fiscalizar, exigindo e sendo bem cautelosos na hora de avaliar os estudos, né, porque eles têm como finalidade a proteção do meio ambiente. Então, precisa sempre estar muito atento a isso. E as pessoas também, né, que elaboram esses estudos, elas precisam ser bastante éticas, né, precisam colocar nesses documentos, nesses estudos, o que de fato representa a realidade. Inclusive porque, né, elas possuem responsabilidade sobre o empreendimento também, né? A partir do momento que elas fazem o estudo, elaboram um documento, assinam, elas também têm responsabilidade sobre. Durante esses processos de licenciamento, nós temos, né, 3 licenças ambientais que devem ser requeridas, tá, pelas empresas que estão envolvidas no processo. Primeiro é a licença prévia, tá? A licença prévia, pessoal, ela é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de implementação. A segunda licença que nós temos é a licença de instalação, tá? Que, como o próprio nome já nos diz aí, autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambientais e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante, tá? E nós temos também a licença de operação, né? O próprio nome também já nos diz muito, né? Em que essa licença ela autoriza a operação da atividade ou empreendimento,
Após, claro, a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambientais e condicionantes determinados pela operação, né, e para a operação. Então, é importante a gente saber que existem essas 3 licenças, né, que são como se fossem etapas, e cada uma tem um objetivo, tá? E eu coloquei aqui que, especificamente, o EIA-RIMA, ele é solicitado na fase de licença prévia. Coloquei isso porque a gente vai, né, tá aprofundando sobre o EIA-RIMA. É importante ressaltar mais uma vez, né, que o licenciamento ambiental ele é um procedimento que envolve uma equipe multidisciplinar, pois a gente tem a necessidade, né, de analisar os impactos ambientais tanto do meio abiótico quanto do meio biótico. Então, mais uma vez reforçando, essa equipe multidisciplinar, ela vai ser formada por geógrafos, geólogos, engenheiros, biólogos, sociólogos, enfim, é uma equipe ampla para que ela possa fazer todas as análises necessárias. Falamos aqui já, né, das etapas, licença prévia, licença de instalação, licença de operação, tá? Vocês já estão sabendo. E eu coloquei também que é importante a gente saber, né, a quais órgãos tem-se a competência do licenciamento ambiental, tanto no âmbito federal, estadual quanto municipal. Então, vocês devem estar vendo aí pela imagem que no âmbito federal o órgão responsável é o IBAMA, tá? Pelo licenciamento. No âmbito estadual, nós temos a SEMASSE, no municipal, a SEUMA. Claro que aqui no estadual e municipal, estou falando para a realidade aqui de Fortaleza, tá? No caso, Ceará e Prefeitura de Fortaleza, que são esses órgãos os responsáveis, certo? Federal, como é todo o Brasil, é o IBAMA. Sobre a avaliação de impacto ambiental, pessoal, a gente precisa entender que é um processo realizado para identificar, prever, interpretar e prevenir os efeitos ambientais que determinadas ações, planos, programas ou projetos podem causar à saúde, ao bem-estar humano e ao ambiente, incluindo alternativas ao projeto ou ação, pressupondo a participação do público. Como eu tinha dito anteriormente, essa avaliação ela é uma das primeiras fases, né, que a gente constitui, inclusive, na verdade, uma fase maior, tá? E constitui uma fase também muito importante, a gente percebe porque você tem a avaliação dos impactos, né, como o próprio nome já diz. Então, a gente precisa estar, de fato, fez a identificação dos aspectos, dos impactos, então você precisa avaliar. Que impactos são esses, né? Quais os riscos desses impactos, o que é que eles podem causar para a saúde e bem-estar humano, para o meio ambiente em si, né? Então, é uma série de procedimentos legais, institucionais e técnicos científicos também, né, com o objetivo de caracterizar, identificar impactos potenciais em uma instalação futura de um empreendimento, ou seja, né, aí de prever a magnitude e a importância desses impactos. Então, a avaliação de impacto ambiental também entra, né, como um estudo ambiental. E aí, passando um pouquinho para o estudo do impacto ambiental, né, eu já falei algumas coisas para vocês aqui, mas vamos aprofundar agora, inclusive vendo as etapas que envolvem todo esse estudo, né, a interligação do estudo com o relatório, tá? E a importância que cada um representa também essa ideia do licenciamento, né, de projetos e empreendimentos voltados para a área ambiental. Então, né, a gente sabe que instalação de empreendimentos
com impactos ambientais significativos exige aí a realização de estudos de impactos ambientais e também dos relatórios de impactos sobre o meio ambiente, ou seja, precisa-se do EIA-RIMA. E o estudo de impacto ambiental, ele engloba várias etapas com o objetivo de identificar quais os impactos nas esferas social, econômica e ambiental em que o empreendimento ele pode causar, né, na sua área de influência. Então, o estudo de impacto ambiental é um dos elementos do processo de avaliação, que a gente já viu o que é que significa, e eu coloquei aqui que nós temos algumas etapas básicas dos estudos ambientais. Inicialmente, nós temos a descrição da atividade, nós temos a definição da área de influência ambiental da atividade, um diagnóstico ambiental da área de influência, em que nós temos que incluir os meios físicos, bióticos e socioeconômicos. Temos também a análise e gerenciamento de riscos ambientais, avaliação dos impactos ambientais, medidas mitigadoras e programas ambientais e, por fim, né, a conclusão desse estudo. Então, a gente inicia, né, pensando aí, por exemplo, que a poluição generalizada aliada à ocorrência dos grandes desastres ambientais que foram registrados, né, na história e são registrados até hoje, elas acabaram favorecendo, né, para o desenvolvimento de questionamentos quanto à qualidade ambiental e até mesmo à saúde pública. E a partir dessas reflexões, né, principalmente aí nas últimas décadas que foram impulsionando a criação de estudos, licenças, fiscalizações, né, voltadas aí para a minimização e também compensação dos efeitos, né, dos impactos negativos ao meio ambiente, à fauna, à flora. Então, a gente vai ver, né, aqui como o estudo do impacto ambiental e o relatório, eles surgiram dentro desse contexto, tá? O estudo de impacto ambiental, já até para a gente ir diferenciando do relatório, ele compreende o levantamento da literatura científica e legal pertinente, envolve trabalhos de campo, análise de laboratório e a própria redação do relatório. Então, o estudo do impacto ambiental, a gente costuma dizer que ele tem uma particularidade muito importante, né, quando a gente considera a preservação do meio ambiente, que uma delas é a sua aplicação prévia, né? Ou seja, esse estudo ele acontece anteriormente à implantação do empreendimento em questão. Então, nesse sentido, né, o estudo e o relatório, eles podem ser considerados como instrumentos de planejamento que é inserido no âmbito das políticas públicas. Então, o EIA, ele, como a gente já viu aí, é um documento técnico, né, que tem como finalidade diagnosticar o ambiente onde será implantado o empreendimento, também busca identificar, prever, interpretar os efeitos com que essa implantação terá no meio ambiente, além de também propor ações de minimização e controle dos efeitos negativos produzidos pela alteração que será feita. Então, como já vimos, é um estudo prévio, né, à implantação do empreendimento, e ele busca aí embasar a tomada de decisão por parte do órgão ambiental em conceder ou não a licença. Então, esse estudo ele vai ser entregue lá para o órgão ambiental, né, a fim de que eles analisem e concedam ou não a licença. E aí o relatório de impacto ambiental, coloquei aqui, né, que destina-se especificamente ao esclarecimento das vantagens e consequências ambientais do empreendimento, né, que ele refletirá nas conclusões daquele. É um relatório, tá, que deve ser elaborado com os mesmos conteúdos do estudo de impacto ambiental, do EIA, mas de uma forma bem mais simplificada, né? Porque esse relatório ele deve ser elaborado de uma forma clara, objetiva, para que ele possa ser lido e compreendido por leigos no assunto. Esse relatório ele vai ser disponibilizado
para a comunidade do entorno do empreendimento e também a todos os interessados, né? Como, por exemplo, ONGs, instituições de ensino, dentre outras, para que no momento da audiência pública, né, que a gente vai já falar um pouquinho também sobre a audiência pública, que é uma fase essencial do processo de licenciamento prévio, né, essas pessoas tenham conhecimento, né, desse relatório e possa ser discutido, né, com toda a comunidade a implantação desse empreendimento. Então, essa etapa, a gente fala também que ela auxilia na tomada de decisão por parte do órgão ambiental também em conceder a licença prévia ou não. Então, percebam que a gente tem o estudo, né, do impacto ambiental como um estudo mais aprofundado sobre o empreendimento, sobre a área, e nós temos aí o relatório, que ele é elaborado a partir das informações do estudo, mas que ele é mais objetivo, mais claro, né, de maneira que todas as pessoas possam compreender e discutir aquilo ali nas audiências públicas, principalmente. Então, né, só reforçando aqui, o relatório de impacto, ele deve ser acessado por todos nós, né, população, em que nós possamos identificar os impactos causados pelo empreendimento, bem como as medidas e também os programas ambientais que serão adotados para minimizar tais impactos. A gente viu que essas medidas e os programas, elas constam no estudo, né, e vão ser colocadas de maneira mais clara no relatório, para que todas as pessoas consigam compreender e ter, inclusive, formar sua opinião, né, se são a favor ou contra a construção daquele empreendimento, visto que quem normalmente participa dessas audiências são ou pessoas, como a gente viu, né, de ONGs, ou pessoas que moram no entorno, que terão algum tipo de impacto. É importante que a gente saiba, né, que tanto o estudo de impacto ambiental quanto o relatório de impacto de meio ambiente, eles são definidos pela resolução do CONAMA, tá? Em que estabelece tudo bem especificado, né, de como devem ser feitos. Reforçando aqui um pouco mais, o estudo de impacto ambiental, ele tem como objetivo apontar os impactos, né, tanto ambiental quanto social e econômico. Importante a gente não esquecer, pessoal, que não é só focado, né, no ambiental. A gente também tem ali os impactos sociais e econômicos da instalação. E aí basta a gente pensar, né, por exemplo, na construção de uma hidrelétrica, né, que ela precisa desocupar uma área bem extensa normalmente, então precisa retirar pessoas que moram naquela região, precisa devastar uma área de floresta normalmente, então você precisa nesse estudo fazer um levantamento de toda a fauna, da flora, né? E isso demora, principalmente dependendo do tamanho dessa área, e você precisa fazer uma análise minuciosa, né? Mais uma vez, a gente reforça que a presença de uma equipe, né, multidisciplinar, interdisciplinar, que estão envolvidas em todos esses levantamentos, mantendo uma postura ética, tá? Para não deixar nada de fora, colocar de fato nesses estudos, nos relatórios, a realidade. Então, o estudo ele tem como esse objetivo, né, permitindo aí o desenvolvimento sustentável da área onde o empreendimento pode ser instalado. Né? A partir do momento que eu aponto meus impactos ambiental, social e econômico, né, eu consigo pensar em medidas mitigadoras desses impactos, projetos, tá? Para apresentar para esses órgãos ambientais, seja no âmbito federal, municipal, estadual, e buscar a licença de operação. Eu coloquei aqui que para análise da viabilidade de implantação, por exemplo, do Parque Hotel Marina, Ponta do Coral, em Florianópolis, Santa Catarina, foi realizado um estudo de impacto ambiental e seu respectivo relatório
de meio ambiente. Assim como eu estava falando no caso da construção da hidrelétrica de Belo Monte, né, também foram feitos vários estudos, tivemos várias pessoas envolvidas, tá? E como a gente poderia também aqui citar vários outros exemplos, né? A gente às vezes acaba vendo obras embargadas, né, porque começaram, e como eu falei para vocês, os impactos eles devem ser avaliados antes, durante, né, depois, até inclusive a fase de desativação. Então, se em determinado momento identificou-se um impacto que talvez não tinha sido identificado previamente, aquilo pode ser suficiente para embargar uma obra, tá? Então, essa avaliação e acompanhamento dos impactos deve acontecer, né, durante todas essas fases. Os estudos necessários ao processo de licenciamento, eles deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados, né? As despesas do empreendedor, acho que eu falei no início, né, que todos esses custos envolvidos nesses estudos, eles são custeados pelo empreendedor, pela empresa, pela pessoa, né, que quer construir algo ou desenvolver uma atividade. Então, eles que devem provar, né, e pensar em projetos e medidas mitigadoras para apresentar aos órgãos ambientais, a fim de conseguir sua licença. Coloquei aqui um exemplo, tá, até do material de vocês, que no EIA, né, foram analisados por profissionais multidisciplinares os impactos positivos e negativos da implantação e da operação desse empreendimento, o qual irá aumentar o potencial turístico e náutico da região, né? Essa equipe também indicou medidas para prevenir, reduzir, controlar ou potencializar os impactos danificados. Então, aqui é uma imagem, né, de um projeto, tá, turístico, né, como a gente pode ver, envolve aí piscinas, hotéis, restaurantes. Então, foi apresentado, né, para ter autorização de ser construído. Né, toda a equipe buscou identificar quais benefícios isso traria, né, sociais, econômicos, até mesmo ambientais, caso tenha, né, e também, claro, apresentar os impactos e medidas para prevenir, para controlar, reduzir os impactos que possam ser gerados com esse empreendimento. Dentro das etapas, tá? Passando um pouquinho para as etapas do estudo de impacto ambiental, que acaba também tendo relação com o relatório de impacto ambiental, nós temos, né, que essas etapas elas devem ser previamente definidas junto ao órgão ambiental por meio do termo de referência, que a gente vai ver aqui que esse termo de referência, né, eles são documentos nos quais constam todos os estudos que devem ser realizados durante o EIA-RIMA. Então, o termo de referência ele é disponibilizado pelo órgão ambiental competente e ele vai orientar a equipe técnica no desenvolvimento dos estudos ambientais com vista à utilização de uma determinada área, né, para encaminhamento do projeto ambiental. O empreendedor ele deve preencher os formulários e anexar toda a documentação relacionada no termo de referência, que pode conter distintos documentos técnicos. E esses documentos técnicos, né, a gente tem aí as licenças, tá? Como licença prévia, licença de operação, de instalação, que a gente já viu. Então, é importante que a gente saiba, né, só reforçando aqui, que devem ser previamente definidos junto ao órgão ambiental, né, os termos de referência, tá? E os órgãos, eles acabam disponibilizando muitos termos de referências para a elaboração do EIA-RIMA, de acordo com algumas atividades, né? Tendo em vista que alguns aspectos são distintos e dependem, portanto, da atividade em questão. Então, eles já têm esses documentos, né, que são os termos de referência, e disponibilizam. É importante também a gente falar que no TR também pode ser estabelecido a sazonalidade das amostragens de fauna, né? Ou, por exemplo,
se você pensar que o levantamento da fauna pode ou não ocorrer nas 4 estações do ano, ou apenas, por exemplo, em 2 estações, né? A TR, ela traz essa informação, tá? Quando se tem alguma atividade nova, pode ser proposto, né, um termo de referência para aprovação no órgão ambiental, né? Como é uma atividade nova, o órgão ele pode não ter o termo de referência propriamente para aquela atividade, então pode ser aprovado, tá? E a gente tem que a TR, né, ela é a primeira etapa para uma correta elaboração dos estudos vinculados aí tanto ao estudo do impacto ambiental como ao relatório de impacto no meio ambiente. E após definido o termo de referência, é muito importante a definição de uma equipe de trabalho, desde o gestor do projeto, tá, até os distintos técnicos que participarão do levantamento e também do estudo de impacto do respectivo estudo, tá? Então, depois da etapa do termo de referência, né, e da equipe multidisciplinar do trabalho, a gente tem a caracterização do empreendimento, em que toda a equipe, né, ela precisa entender qual a atividade proposta, uma vez que elas estão envolvidas, né, naquele processo de avaliação dos impactos e precisam diagnosticar muitas coisas. Aqui coloquei essa imagem, tá, que apresenta a sequência de elaboração do estudo de impacto ambiental, em que nós temos aqui o início com o termo de referência, em seguida a caracterização do empreendimento, que eu falei para vocês, né? Terceiro, nós temos a avaliação, né, das áreas de influência. Em seguida, um diagnóstico ambiental. Depois, a análise dos impactos ambientais. E, por fim, né, a apresentação e criação de programas de monitoramento e minimização de impactos. Depois de todas essas sequências, nessas etapas, que, claro que aqui eu estou falando com vocês os principais, né, pontos e etapas que acontecem em todo esse processo, mas claro que é importante que vocês aprofundem, né, isso mais no material que possui no AVA de vocês, tá? Então, para finalizar o estudo de impacto ambiental e chegar, portanto, ao objetivo primordial da aplicação da análise de impactos, é proposto um capítulo distinto, listando os projetos e programas, né, que é a última etapa que a gente viu, que irão integrar o monitoramento dos impactos durante distintas fases do empreendimento, tanto a fase de instalação, operação e também a gente inclui aí, né, a fase de desativação da atividade proposta. A gente viu que todo esse acompanhamento, né, ele deve ser em todas as fases, né, dos empreendimentos, né, da sua efetiva atividade. Então, não só no momento prévio, nem durante, mas também depois, até inclusive considerando a fase de desativação, certo? Precisamos salientar aqui também, pessoal, que o estudo de impacto ambiental ele precisa ser elaborado de uma forma minuciosa e técnica, né, pela equipe que a gente já considerou aqui como uma equipe multidisciplinar. E é importante também que essa equipe ela consiga, né, transformar de uma forma clara e objetiva, com abordagem mais simplificada e disponível para o leitor, né, de um público geral, informações que serão utilizadas para se elaborar o relatório de impacto do meio ambiente, né, o RIMA, tá? Então, como a gente já viu, o RIMA ele é elaborado com as mesmas informações, o mesmo conteúdo, né, que temos no estudo de impacto ambiental. Esse documento, né, o EIA-RIMA,
ele vai ser protocolado para o requerimento da licença prévia durante o processo de licenciamento. Então, como eu tinha falado para vocês lá no comecinho da nossa aula, o EIA-RIMA, ele está na fase de solicitação da licença prévia, que é a primeira licença, né, que nós temos. Lembra-se que a gente tem a licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Aí eu falei para vocês que eu iria apresentar, né, ainda à frente, os documentos necessários para cada uma dessas licenças, tá? Lembrando só que na fase prévia é onde a gente tem a concessão da fase preliminar do planejamento do empreendimento ou da atividade, né? Aprovando inicialmente sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de implementação. Então, nessa fase, você precisa ter anotação de responsabilidade técnica, documentos pessoais, certidão atualizada do Poder Público Municipal, planta de localização, documento de reserva de disponibilidade hídrica, entre outros, né? Inclusive o estudo de impacto ambiental e o relatório. Na licença de instalação, né, que essa licença, a gente tem a autorização da instalação do empreendimento ou atividades, de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados. Nessa fase, nessa licença de instalação, a gente precisa da anotação de responsabilidade técnica, documentos pessoais, cópia da licença prévia, declarações, projeto arquitetônico, cronograma, entre outros documentos também que podem ser exigidos. E nós temos a licença de operação, que é a autorização da operação da atividade ou do empreendimento, né, que após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, tanto a prévia quanto a de instalação, né, você consegue chegar aí na licença de operação e você precisa, nessa licença, né, apresentar a anotação de responsabilidade técnica, cópia da licença de instalação, que foi a anterior, relatórios fotográficos, né, do local, se tiver fauna, flora, tudo se registra, plano de gerenciamento de resíduos, planta baixa de toda a área, documentos pessoais e também outros que podem ser exigidos. Então, o EIA, né, e o RIMA, eles são analisados pelo órgão ambiental. O RIMA deve ser disponibilizado para a comunidade e discutido na ocasião da audiência pública, como a gente já viu, né? E o resultado dessas análises vai servir para subsidiar a decisão do órgão ambiental em conceder ou não, né, a licença prévia para o empreendimento. Não esqueçam, pessoal, que a licença prévia, né, ela está relacionada ao estudo do impacto ambiental, tá? Então, a partir do estudo do impacto ambiental é que o órgão ambiental ele vai conceder ou não a licença prévia, certo? E aí, como a gente está abordando, né, o RIMA para ser utilizado nas audiências públicas, é importante a gente saber, né, que essa audiência pública ela tem por finalidade expor aos interessados o conteúdo do produto em análise e de seu referido RIMA, dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito. Então, é nessa audiência pública, né, que é uma fase essencial do processo de licenciamento prévio, que a gente tem uma espécie de uma reunião pública, né, onde serão apresentados os resultados do estudo de impacto ambiental e pode ser discutido com toda a comunidade a implantação do empreendimento. Tá? Então, por isso que ela precisa ser de uma forma mais clara, né, para leigos, para que todo mundo possa entender e, como eu até já tinha dito, né, criar a sua opinião, né, se você é a favor ou contra, a partir dos estudos que você viu, né, leu ou que foram apresentados durante a audiência pública. Essa audiência pública, ela também envolve a participação tanto de comunidades, de ONGs, de representantes públicos e também de representantes do empreendimento, tá? Com todos os envolvidos ali e interessados. Ela é aberta, né?
para que todos possam participar. Coloquei também que a audiência pública, como regulamentada pela resolução CONAMA, tá? Ela pode ser convocada nas seguintes hipóteses, né? A primeira é quando o órgão competente para a concessão da licença julgar necessário, então convoca-se uma audiência pública. Pode também ser convocada quando 50 ou mais cidadãos requerem ao órgão ambiental a sua realização, então pode ser requerida, né, pelos cidadãos ao órgão ambiental, sendo aí, né, 50 ou mais pessoas. Pode também ter audiência pública quando o Ministério Público solicitar sua realização, ou também por solicitação de entidade civil, certo? Então, nesses casos, a gente pode ter a realização de uma audiência pública. Então, pessoal, saindo um pouquinho, né, mas não totalmente, dessas fases da elaboração de impacto ambiental, do relatório de impacto do meio ambiente, tá? É importante a gente comentar sobre a utilização de indicadores para o diagnóstico e ou monitoramento, né? Então, inicialmente, a gente precisa entender, né, que indicadores, como o próprio nome já diz, né, eles indicam, eles apontam, eles são bits de informação que resumem as características de um sistema ou o que está acontecendo no mesmo, simplificando fenômenos completos, né? Então, como eu estava falando para vocês, né, pelo próprio nome indicadores, a gente já percebe, né, indicar, apontar, ser objetivo, tá? E a gente pode ter diversos indicadores ambientais, né, que são construídos ou que já são utilizados as metodologias anteriores, tá? É importante, pessoal, a gente destacar que os indicadores, quando bem selecionados, eles podem indicar diversas tendências, né? Então, o uso desses indicadores, eles asseguram um processo de avaliação mais claro, né? Que você possa ter uma segurança maior em abordar as principais variáveis associadas com a degradação ou com os impactos ambientais. E também é importante a gente entender, né, que o objetivo principal do uso de indicadores selecionados é permitir o acompanhamento dos impactos ambientais diretos e indiretos. E é importante a gente lembrar que esse impacto, eles podem ser tanto negativos como positivos, né? Vimos aí bem no comecinho. E a identificação e o monitoramento, né, controle dos impactos ambientais adversos é de extrema relevância, pois esses podem afetar negativamente o bem-estar das pessoas e os meios de subsistência, né, e no pior dos casos, há o risco desses impactos se tornarem irreversíveis. Então, por isso, né, a gente justifica aí o uso de indicadores com essa finalidade, tá? E como eu disse para vocês, a gente pode ter indicadores de qualidade da água, indicadores de qualidade do ar, indicadores do bem-estar, indicadores relacionados às temperaturas. Enfim, pessoal, tem uma infinidade de indicadores relacionados ao meio ambiente que são utilizados, né, para diagnóstico e ao monitoramento. E esses indicadores, eles são muito utilizados, né, quando a gente fala aí nos estudos, na avaliação dos impactos ambientais também, e principalmente, né, para monitorar. Então, a gente precisa também ter cuidado, né, quando a gente vai escolher os indicadores, porque até eu falei que existem vários, né? Então é importante a gente escolher os que atendam à finalidade, né, de facilitar a interpretação dos resultados. Então a gente deve sempre considerar que existem muitos indicadores, né, que podem estar correlacionados. Então a gente precisa escolher o que melhor representa, o que é mais eficaz, né, para o tipo que você precisa. E aí, dentro desse cenário, pessoal, né, a gente está aqui finalizando nossa aula, tá? Só reforçar com vocês, né, a importância de vocês terem uma atenção muito forte
para todas essas etapas, né, que envolvem o licenciamento ambiental. Como já vimos aí, desde a avaliação, o estudo, a construção do relatório, né, o uso de indicadores, todos eles são primordiais. E não esquecer, né, que a função de tudo isso, né, é principalmente para conservação, manutenção e redução dos impactos ao meio ambiente. Tudo foi criado com esse objetivo, né? A partir de que muitas transformações, construções foram surgindo, inclusive pela necessidade, né, dos seres humanos. Surgiu-se também a necessidade de se criar essas ferramentas, esses estudos, essas fiscalizações para reduzir ou controlar também os impactos gerados no meio ambiente. Então, ressalto mais uma vez, né, que aqui nós buscamos abordar conteúdos da unidade 1 e 3, tá? E reforço também que vocês precisam ler todo o material disponibilizado no AVA. Não esqueçam disso. Leiam tudo, leiam mais, né? Quanto mais informações vocês tiverem, melhor, mais conhecimentos vocês terão também. Então, pessoal, importante também que caso vocês tenham dúvida sobre o assunto ou sobre a disciplina, vocês têm lá o fórum da disciplina, onde os tutores, né, estão sempre atentos para responder vocês. Também desejo aí já uma boa prova, né, para todos. E qualquer coisa que vocês precisarem também, fico à disposição. E desejo reencontrá-los em breve, tá, pessoal? Então, finalizamos aqui. Até mais. Tchau, gente.